Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de tutoria online. Eu sou o professor Juliano e vou estar com vocês aí no decorrer das 8 unidades que esse curso tem. Vamos dar uma olhada em como é que o curso está estruturado? Bem, aqui vocês podem conhecer um pouco acerca da minha pessoa e também conhecer um pouco acerca da minha atuação profissional e acadêmica, tá certo? Com relação ao curso, nós desenvolvemos ele pedagogicamente com o intuito de dar a possibilidade do tutor ou daquele profissional que tem afinidade por trabalhar com a tutoria, que possa conhecer a diferença entre o papel da docência e o papel da tutoria dentro do processo de educação à distância. Também, com isso, nós pretendíamos que vocês entendessem, enquanto cursistas, quais são as funções de cada um desses papéis e perceber que a docência e a tutoria, na verdade, se complementam no processo de educação à distância, né? Com relação a outro tema, que é a tutoria e o processo de aprendizagem, nós queríamos destacar e fazer com que o cursista entenda qual é o papel do tutor dentro desse processo de aquisição do conhecimento. E por isso, o papel do tutor enquanto processo de ensino-aprendizagem. Uma coisa extremamente importante no processo de educação à distância é a interatividade. Interatividade entre os alunos e o tutor, entre o tutor e o coordenador de curso e entre todas essas partes, né? Então, um dos tópicos que nós vamos abordar é o processo de interatividade na educação à distância, que garante a permanência e êxito dos estudantes. Outra questão é a questão do feedback e da avaliação. Como o tutor se porta à frente de um feedback e de uma avaliação no processo de educação à distância. Então, nós vamos discutir esses aspectos relacionados a como dar o retorno para o aluno acerca da avaliação que ele teve, né? Os processos, digamos assim, mais assertivos com relação a essa questão da avaliação. Também vamos falar sobre formação e qualificação do trabalho do tutor, que apesar de ser já uma função muito reconhecida dentro do sistema da Universidade Aberta do Brasil, infelizmente ainda carece de legislação específica para tratar a função de tutor como uma função dentro do processo de trabalho. E vamos falar também sobre os desafios da tutoria diante dos novos cenários tecnológicos e da educação à distância que nós estamos agora vivendo. Tá certo? Então, nosso objetivo geral com esse curso foi o quê? De passar para vocês a compreensão da importância da docência e da tutoria no processo, as funções, as atribuições e desafios do tutor no processo de ensino-aprendizagem na educação à distância como um todo. Tá certo? Para isso, nós organizamos o curso em 8 unidades diferentes. A primeira unidade vai falar sobre os papéis do docente e do tutor na educação à distância. A segunda unidade vai falar sobre as funções distintas entre o docente e o tutor. Uma terceira unidade vai falar sobre as atribuições do tutor nos cursos à distância. A quarta unidade vai falar sobre tutoria e aprendizagem, a quinta sobre tutoria e interatividade, a sexta unidade sobre tutoria, feedback e avaliação, a sétima unidade sobre formação e qualificação do trabalho do tutor e a oitava unidade sobre os desafios da tutoria. Cada uma dessas unidades está composta por 5 horas, portanto o nosso curso fecha com uma carga horária de 40 horas, certo? Aqui nós temos os objetivos específicos de cada uma das unidades. A primeira unidade tem como processo compreender a importância da interação para a educação à distância e compreender que tutoria e docência possuem objetivos em comum. E entender que o processo de ensino e aprendizagem exige o envolvimento e a constante formação desses educadores envolvidos no processo. O objetivo da unidade 2 é compreender o processo de legitimação da função do tutor, compreender a tutoria como um processo de mediação educacional e entender que a tutoria e docência possuem atribuições distintas. A nossa terceira unidade vai tratar como objetivo de compreender as atribuições pedagógicas, gerenciais, administrativas, sociais e técnicas do tutor e compreender como essas atribuições produzem efeitos no processo educativo da educação à distância. A unidade 4 tem como objetivos compreender o processo de aprendizagem na educação à distância e sua relação com a tutoria, compreender o papel do tutor na amplificação, digamos assim, da aprendizagem e entender o processo de aprendizagem na EAD como um processo planejado para a autonomia do aluno e qual o papel do tutor nesse contexto de autonomia do estudante. Na nossa unidade 5, nós temos como objetivo
Compreender o princípio pedagógico da interatividade na EAD, que é uma ferramenta extremamente importante, né, a garantia da interatividade, entender que o tutor tem como papel estimular e promover essa interatividade, e compreender a linguagem do hipertexto e o papel do tutor nesse processo. Na unidade 6, nós temos como objetivo compreender e conhecer as características do feedback, ou seja, da retroalimentação, do retorno para o aluno, né, acerca da sua avaliação e sua relação com o trabalho de tutoria. Além disso, compreender a relação entre o feedback e o processo de avaliação como um todo. E entender a importância da linguagem na hora de você dar um feedback para um aluno. Na unidade 7, nós vamos ver a tutoria como uma nova profissão, entender a necessidade do reconhecimento profissional do tutor e compreender que o campo educacional passa por um processo de reprofissionalização na atualidade. Na unidade 8, nós vamos tratar como objetivos a compreensão dos principais desafios para o tutor diante desse cenário e desse contexto da educação à distância que está em constantes modificações em função das tecnologias. E relacionar a atividade de tutoria ao desafio de uma educação mais autônoma também para o tutor. Tá certo? Esses são os objetivos pedagógicos, portanto, desse nosso curso. Mas isso não é tudo. A gente precisa entender quais são aqui as bibliografias que vão ser utilizadas e as metodologias utilizadas para você poder concluir o curso, não é verdade? A nossa bibliografia principal é um livro da professora Cláudia Benedetti que se chama Prática Docente e Tutoria em EAD, tá certo? Com relação às bibliografias de cada unidade, ao final de cada uma dessas unidades, vocês vão ter acesso a todas essas bibliografias, tanto a unidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá certo? Sobre a metodologia do curso. Esse curso é um curso autoinstrucional. O que isso significa? Que é um curso que você vai ser o sujeito do seu processo de aprendizagem. Então, ele é um curso não tutoriado ou sem tutoria, com videoaulas e materiais digitais disponíveis para os alunos. Esse curso tem 8 unidades e as avaliações de cada uma dessas unidades é um questionário que vai ser aplicado de 5 questões. Cada questão vale 0,25, totalizando 10 pontos no total das 8 unidades. Portanto, cada questionário vale 1,25, e isso multiplicado por 8 unidades vai dar um total de 10 pontos. O aluno que receber uma pontuação acima de 6 terá o direito de receber a certificação do curso. Mas fique tranquilo, você tem 3 chances em cada questionário para poder acertar. Então, eu tenho certeza que você vai compreender o assunto e vai fazer uma boa avaliação. Acredito que para o início do curso é isso. Nós vamos nos ver daqui a pouquinho na unidade 1. Então, espero você lá, tá certo? Vamos lá?